Tudo bom, pessoal? Então, o meu trabalho é sobre o passe, ok? Vou conseguir passar aqui, só um minutinho. Ok. Peraí. Então, o passe, o que é o passe? Ele nada mais é do que uma transmissão de energia. Existem 4 tipos de passe: o passe anímico ou magnético, o passe medianímico, o passe mediúnico e o passe espiritual. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O passe anímico ou magnético é aquele em que a pessoa transmite as suas próprias energias, seus próprios fluidos para outra pessoa. Não existe uma intervenção do espírito, ok? Então, esse passe pode ser transmitido presencial, pode ser à distância, pode ser para desencarnados, tudo através do nosso pensamento. O passe medianímico é o passe que a gente utiliza na casa do jardim. Então, o médium, ele vai canalizar os fluidos, as energias do espírito passista para o assistido, ok? E nessa transmissão, é claro que ele transmite também a sua própria energia, por isso a importância que o médium tem de estar preparado, tanto de forma física, como moral e espiritual, para a transmissão do passe. E essas energias, elas são transmitidas através do nosso chakra coronário frontal. Então, elas entram pelos nossos chakras e fluem até nossas mãos, né, do passista, que então é repassada para o assistido. Já o passe mediúnico, o médium, ele está incorporado. Então, é o espírito que vai dar o passe através do médium. Então, vai, é claro, a energia do espírito, que está transmitindo, e é claro que a nossa energia, a energia do médium também vai. E temos, então, o passe espiritual. Então, ele é transmitido diretamente pelo espírito, não existe nenhuma intervenção do médium. Bom, então, vou falar um pouquinho da importância da oração para o médium passista. Bom, a oração é importante para todos nós, né? Mas em relação ao médium que vai dar passe, ele consegue estabelecer uma sintonia com a equipe espiritual que vai realizar o passe, ok? Ele canaliza todos esses recursos magnéticos da esfera superior e ajuda na nossa intuição. E a oração, para todos nós, vai ajudar o quê? Com a nossa reforma íntima, né? Nós, né, vendo a nossa consciência, como a nossa colega falou, então a gente vai poder modificar coisas e nos melhorarmos pouco a pouco através da oração, do trabalho, da caridade também, é claro. E essa oração, ela tem que ser com sinceridade, ok? Com sentimento elevado, ela não precisa ser frase feita ou falar muito, mas tem que ser uma coisa que realmente vem do coração. E, claro, a importância do pensamento elevado, né? Porque o nosso pensamento é que vai fazer, né, com que a gente consiga, então, transmitir da menor maneira essas energias. Então, o nosso pensamento, quando ele é elevado, ele possibilita uma melhor sintonia com a equipe de trabalho espiritual. Então, o pensamento ele vai influir na maneira como a gente vai doar essas energias. Então, se a gente está com o pensamento, se a gente vai estar dando passe, a gente está preocupado com coisas de casa, a gente está angustiado, é claro que a gente vai repassar essas energias, né, juntamente com as energias do mundo espiritual, mas essas energias também vão. Ao ponto que, se a gente está pensando em Deus, pensando em Jesus, elevando o pensamento, sintonizando com toda a egrégora da casa do jardim, ou da casa onde a gente trabalha, nós vamos estar, então, possibilitando a transferência de uma energia mais elevada. Porque não basta apenas a nossa energia, o nosso magnetismo, a gente tem que ter a parte da elevação moral também. Alguns atributos do médium passista. Então, é muito importante, nós queremos ter a boa vontade para servir, ter a fé em Deus, fé em Jesus, fé em nós mesmos, né, nos nossos amigos da espiritualidade, que a gente vai conseguir, então, nos melhorar e transmitir da melhor maneira as energias. A questão da oração, como eu já falei, ter a mente pura, os sentimentos elevados,
ter amor a si, ao próximo, como a colega falou no outro trabalho. Tentar a gente continuamente na nossa melhora, e daí passa o estudo, né? Como a gente está aqui hoje, o estudo é muito importante para a gente estar sempre nos melhorando, aprendendo, nos renovando. Então, para a preparação do passe, essa preparação vai começar, na verdade, no dia anterior. É muito importante a questão da alimentação. Então, a gente deve evitar carne, evitar excessos, comidas muito pesadas, é claro, evitar bebidas alcoólicas, porque todas essas energias do nosso corpo a gente vai estar repassando também, ok? Então, é importante também a questão visual. A gente não está, por exemplo, não vai ver um filme de terror de noite para dormir e vai dar o passe no dia seguinte, porque todas aquelas cenas vai estar influenciando na gente. Então, ter um dia mais tranquilo, uma leitura boa, vai ver uma série, vai ver uma coisa de um teor mais elevado. É muito importante, no dia do passe, a gente chegar com antecedência, então pontualidade é importante, manter a concentração, então a gente chega, né, ali na abertura, a gente se mantém concentrado, né, na abertura, né, descendo para o passe, na hora do passe, a concentração é fundamental para a gente conseguir, então, se sintonizar. Elevar o pensamento, manter-se em oração, e a nossa harmonia interior é fundamental. O assistido também deve se preparar. Então, aquele que vai receber o passe, também precisa se preparar para assistir ao passe. Então, ele tem que ter a pontualidade para chegar no horário certo, assistir a palestra, que é muito importante. Ele tem que estar receptivo a receber o passe, porque senão ele não vai conseguir absorver todas as energias que estão sendo transferidas para ele. Tem que ter confiança e fé. Então, essas são também qualidades importantes para a pessoa poder se beneficiar ao máximo daquelas energias que está recebendo. E algumas considerações gerais. Então, no trabalho do passe, existem duas equipes trabalhando. Então, existe a equipe espiritual e a equipe dos encarnados. Então, no passe, são beneficiados tanto os encarnados que ali estão, mas também um número muito maior de desencarnados que ali vêm para ouvir a palestra, para receber esses ensinamentos e as energias também. E para dar o passe, o médium não precisa tocar no assistido, apenas a imposição de mãos é necessária. Os médiums, eles não perdem energia ao dar o passe. Muito pelo contrário, como essa energia vai passar por eles, eles estão recebendo, eles são, né, os primeiros a receber, depois eles estão transmitindo. Então, eles vão transmitir todos esses benefícios que eles também recolhem. E é importante ter uma noção geral de anatomia e dos chakras para a gente dar o passe. Não precisa saber em detalhe, mas é importante saber, né, o básico, né? Onde é que está o fígado, enfim, os rins, alguma noção geral. E o passe ele pode ser transmitido entre desencarnados, entre encarnados e entre desencarnados e encarnados. Então, vou falar um pouquinho dos passes da Casa do Jardim. Então, na Casa do Jardim, nós oferecemos dois tipos de passe. O passe coletivo e o passe isolado. Então, como é que funciona o passe coletivo? Qualquer pessoa pode comparecer. Então, os assistidos eles ficam sentados e os médios ficam em pé ao redor deles. Então, ficam alguns na frente, alguns do lado e atrás, fechando o quê? Uma grande corrente. Ele inicia com uma palestra, então a palestra é fundamental, né, para que consiga absorver melhor as energias, tendo aqueles ensinamentos, e o nosso passe ele é cantado. E atualmente nós cantamos a oração de São Francisco e o Pai Nosso, depois a gente toca a Ave Maria, é apenas a melodia, e tocamos também o Quanta Luz e cantamos junto o Quanta Luz. E a questão da música, ele faz com que todos estejam conectados naquilo. Todo mundo cantando cria uma sintonia muito mais forte. Então, auxilia a questão da concentração. E todos têm aquele objetivo do canto, o que deixa ainda mais forte a questão da transmissão das energias. E o passe isolado? Então, o passe isolado, o assistido ele é indicado por um grupo de atendimento. E, nesse caso, ele é feito com um agendamento.
É claro que também a gente consegue atender casos urgentes, sem agendamento, pessoas que chegam ali na hora, né, precisam desse atendimento, é claro que eles recebem. Então, a gente geralmente atende uma pessoa de cada vez, mas pode ser até 3 assistidos por vez. Então, como funciona? O assistido fica sentado, fica um médium na frente e o outro atrás, e os demais médiums ficam ao redor. Recomenda-se pelo menos 3 passes para o passe isolado, né? Ele também é um passe cantado, então a gente canta a oração de São Francisco, o Pai Nosso, e a gente encerra com Eu Sou Luz. Então, primeiro faz a limpeza dos chakras e dos caminhos energéticos, depois a gente harmoniza e, por fim, energiza. Então, aqui está a minha bibliografia. Muito obrigada.